nome é Rui Damião e sou editor do IT Channel. E para muitas organizações, uma abordagem Cloud First é o caminho a seguir. Esta aproximação pode permitir poupança de dinheiro, uma vez que possibilita a redução de CAPEX em hardware e software, uma maior escalabilidade à medida que a necessidade do negócio muda, uma maior flexibilidade no modo como é consumido apenas o que se usa e traz mais inovação, uma vez que é possível aceder às últimas tecnologias e inovar sem grandes investimentos iniciais. Antes de iniciarmos a mesa redonda propriamente dita, passo a palavra para a minha colega Maria Beatriz Fernandes. Maria? Obrigada, Rui. Muito bom dia a todos os participantes e leitores aqui presentes. O meu nome é Maria Fernandes, sou jornalista do IT Channel e antes de prosseguirmos com o live evento de hoje, eu gostaria de convidar os participantes a fazerem uma pequena apresentação e seguindo a ordem alfabética, eu começava pelo Abel Aguiar da Microsoft. Bom dia a todos, meu nome é Abel Aguiar, sou o Global Partner Solutions Lead da Microsoft Portugal. Obrigado a todos por me assistir e obrigado à IT Channel pelo convite. Muito obrigada, Abel. Passo a palavra ao Rui Antunes, da Cisco. Ora, bom dia, o meu nome é Rui Antunes e sou Cybersecurity Sales Specialist na Cisco. Apesar de já ter mais de 20 anos na área do IT, se confesso há cerca de 3, 4 anos é que passei a focar mais na área de cloud, sobretudo ao nível da componente de segurança. Muito obrigada, Rui. E finalmente é a vez de Vasco Sousa, da ArcServe. Olá, bom dia Maria. O meu nome é Vasco Sousa, eu sou Channel Manager na ArcServe e, portanto, como fabricante de soluções na área de proteção de dados, backup e disaster recovery, e pronto, daí aqui a minha presença nesta solução, se calhar não tanto Cloud First, mas já vamos falar um pouco sobre isso. Obrigada, Vasco. Eu passo novamente a palavra ao Rui, então, para começarmos agora a mesa redonda. Obrigado, Maria. Vamos então começar com a primeira pergunta. É uma pergunta relativamente simples, ou não, veremos. Eu vou fazer esta pergunta aos 3 participantes. Eu vou começar com o Abel. E queria perguntar como é que está o mercado de cloud em Portugal, se sente que está mais consolidado. Abel? Obrigado pela pergunta, Rui. Eu vou começar por falar um bocadinho daquilo que foi a evolução do mercado cloud. O mercado sofreu, ou beneficiou, mas por assim que é melhor, ao contrário, de um crescimento muito significativo nos últimos anos. Em 2020 o mercado, mais ou menos dados IDC, valia 300 milhões, 300 e poucos milhões. Deve terminar em 2023 na ordem dos 640 milhões, que é mais do que duplicar em termos de tamanho. Isso mostra muito daquilo que foi a evolução do mercado cloud nestes últimos 3 anos. Obviamente que não é suficiente o impacto que a própria Covid e a pandemia teve nesta aceleração. O nosso CEO ficou famoso por dizer que se fez em 2 anos, aquilo que não se fez se fez em 2 meses e aquilo que não se fez em 10 anos. Mas o que é facto é que esta aceleração e esta transformação, quer ao nível do posto de trabalho, quer ao nível do data center, trouxe uma evolução bastante grande daquilo que é a penetração de cloud dentro daquilo que é o tecido empresarial português. Do ponto de vista de consolidação, depende do que entendamos por consolidação. Acho que do ponto de vista daquilo que são as empresas do mercado continuam em eventos de consolidação, quer seja ao nível dos vendas, quer seja ao nível do canal, e portanto vemos muitas aquisições a ocorrerem e eu acho que elas ainda não terminaram. Do ponto de vista de maturidade daquilo que nós vemos no mercado, nos clientes, também. Esta disseminação de cloud nas suas várias vertentes, SaaS, PaaS e IaaS, trouxe uma redução do risco, até porque era uma inevitabilidade que isso acontecesse e, portanto, esta aceleração fez, e portanto acho que sim, mas nesse sentido temos um mercado mais maduro de cloud do que aquilo que tínhamos, por exemplo, há 3 anos atrás, mas ainda com muito caminho para fazer. Obrigado, Abel. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do Rui, da Cisco. Rui? Sim, eu sinto que cada vez há mais organizações a quererem fazer a jornada para a cloud. Mesmo organizações que inicialmente eram avessas à cloud, como organismos públicos, instituições financeiras, estão agora com iniciativas de adoção de cloud. No entanto, tal como eu disse, há ainda um caminho a fazer e eu penso que, sobretudo, que existem alguns obstáculos que é necessário endereçar. Um deles é a falta de competências nesta área. A cloud é algo relativamente recente e ainda há poucos recursos experientes, quer nas organizações, quer em parceiros, que liderem este processo.
Outro obstáculo é o legacy. Portanto, ainda há muitas aplicações cuja migração para a cloud é extremamente complexa e, como tal, requer muito tempo e recursos. E, finalmente, há também um grande desafio da cloud, que é o controle de custos. Porque, sem um mecanismo de monitorização e controle de custos, a fatura da cloud pode ser surpreendentemente elevada. Portanto, há fatores que as organizações não estão habituadas a contabilizar, como, por exemplo, volume de tráfego ou número de pedidos, que em soluções on-prem não apresentam um custo, pelo menos direto, e que apresentam na cloud. Portanto, é outro fator que, digamos que, é um fator de receio das organizações na adoção da cloud. Obrigado, Rui. Vasco, a sua opinião, como é que sente o mercado de cloud em Portugal? Rui, portanto, em primeiro lugar dizer que eu, se calhar assim, olhando numa primeira vista, eu até sou aqui um bocadinho um intruso nesta mesa redonda, não é? Uma vez que a mesa redonda será um cloud first e nós quando olhamos para um fabricante na área de backup e disaster recovery, a tendência será nós vermos aqui o cloud last, não é? Portanto, será, digamos assim, a última linha de recuperação e num plano de disaster recovery, portanto, existe sempre a componente de termos os dados deslocalizados e, portanto, a cloud será, digamos assim, um lugar óbvio. Mas eu também, ao longo desta sessão, vou tentar desmistificar um bocadinho isso e portanto, falar como também podemos ter aqui portanto, na área dos backups, de disaster recovery e proteção de dados, um contributo a dar a nível da cloud que não seja só numa última linha. Ora, em relação à pergunta em si, portanto, eu conhecendo se calhar melhor até aqui a realidade ao nível das PMEs, portanto eu vejo cada vez mais a adoção, lá está, da cloud como um repositório último dos dados que têm dentro de portas. Portanto, acho que isso tem vindo a ser muito empurrado, se calhar pela pressão gerada pelos temas da segurança e proteção de dados. Os ataques de ransomware têm desencadeado bastante aqui as necessidades das organizações nesse sentido. Portanto, eu vejo ainda um grande dinamismo, portanto aqui uma adoção, lá está, da cloud, portanto aqui na componente dos backups fora das instalações e portanto aí vejo de facto ainda uma boa margem e um ritmo interessante de crescimento. Obrigado, Vasco. Eu passo a palavra à Maria para avançarmos para a próxima pergunta. Maria? Obrigada, Rui. Vou direcionar desde já a segunda questão ao Rui Antunes, da Cisco. A pergunta é: o que leva as organizações a terem esta abordagem cloud first nas suas operações? Rui? Okay. Depende um pouco das organizações. Nós, por exemplo, vemos as startups que procuram acelerar o time to market e evitar investir numa infraestrutura própria que poderá, no limite, ser desmantelada se o plano de negócio for alterado, e que é algo que acontece muitas vezes nas startups. Em relação às empresas já bem estabelecidas no mercado, elas também pretendem acelerar o time to market, com o objetivo de ganhar vantagem sobre a concorrência, ou pelo menos manter-se a par da concorrência. De certa forma, pretendem, com a cloud, tornarem-se mais ágeis e assumir, de certa forma, também uma atitude de startup. Embora para estas empresas a adoção de cloud apresenta mais riscos, e a decisão de cloud first ou mesmo cloud only tem de ser avaliada de forma mais cautelosa. Mas ainda assim, a migração para a cloud pode trazer benefícios ao nível da otimização de custos, pode permitir expandir serviços a outras geografias, permitir à empresa focar-se no seu core business e não na implementação e operação de infraestrutura da IT própria. Muito obrigada, Rui. Eu vou passar a palavra agora ao Vasco Sousa, da ArcServe. A mesma questão, Vasco: o que é que leva as organizações a terem esta abordagem cloud first? Ora bem, eu acho que, lá está, as organizações já vêm, já continuam a explorar aqui os benefícios da cloud, não é? Portanto, está, desde a vantagem de termos aqui dados que possam estar deslocalizados, a questão da disponibilidade de serviço, como a Rui disse também aqui, a questão da elasticidade e a possibilidade que nós temos de crescer e escalar muito rapidamente, que numa infraestrutura on-premises seria sempre muito mais
muito mais estática. Quer dizer, eu acho que serão, digamos assim, as grandes vantagens que as organizações veem neste serviço. Portanto, associado a isto, há também a questão financeira, não é? Não ter que se fazer um investimento grande à cabeça e, portanto, podermos ajustar os recursos consoante aquilo que são as necessidades. Onde eu acho que, e uma vez que este fórum é um fórum aqui de canal, não é? E de parceiros, eu acho que há aqui uma oportunidade para os parceiros poderem ser criativos e apresentarem mais serviços e colocarem mais valores nas ofertas, que são as ofertas desenhadas pelos fabricantes. Quer dizer, por natureza, os fabricantes têm um serviço que querem entregar, e acho que os parceiros têm um papel de facto de agregarem valor naquilo que são as ofertas dos fabricantes e, portanto, aí tem que ser criativos, portanto, não só na questão da implementação, as monitorizações alarmísticas, fazerem testes de stress, simulacros, portanto, aqui uma série de serviços que de facto que podem acrescentar, até porque as equipas TI são reduzidas, não é? E, portanto, aí acho que há de facto valor para se poder entregar nestes serviços cloud pela parte do canal. Muito obrigado, Vasco, pelos insights. Abel, o que é que o Abel pensa acerca deste ponto? O que é que leva as organizações a terem esta abordagem Cloud First? Começar por dizer, se calhar, que ainda há muitas organizações que não têm uma abordagem Cloud First e que no nosso entender, deveriam ter. Eu passava rapidamente por aquilo que já foi referido. Obviamente a escalabilidade é um dos temas críticos, cloud versus on-prem, se quisermos, no sentido em que existe uma capacidade de escalar e de fazer crescer recursos e acesso a recursos que, e pegando aqui no tema, acho que foi o Rui que referiu, é também um tema crítico, por exemplo, numa startup que tipicamente tem uma capacidade ou uma necessidade de crescimento bastante significativa, mas em qualquer grande organização hoje em dia há picos, ou porque está dependente do retalho e há momentos em que o retalho dispara, ou porque se é a autoridade tributária é preciso receber os impostos, e portanto todas as nossas organizações têm momentos em que esta escalabilidade se torna particularmente crítica e particularmente compensadora das estruturas não. A agilidade, obviamente, que foi o Rui também, o próprio Vasco referiram, é crítica numa altura em que a realidade anda cada vez mais rápido e nós temos de ser capazes de nos ajustar o melhor possível a essa realidade. E viu-se bem, as empresas que estavam mais digitalizadas durante a pandemia conseguiram ter a capacidade e muito maior resiliência do que aquelas que não estavam, até por causa da agilidade. Há aqui um outro ponto e que eu acho que é particularmente relevante definir e que é ainda mais importante nas PMEs, que é o tema da segurança. Tipicamente estes serviços de cloud têm um conjunto de funcionalidades de segurança que muitas empresas, especialmente as PMEs, têm dificuldade de conseguir ter em modelos tradicionais, e portanto há aqui também uma democratização, não só do ponto de vista de segurança, como do ponto de vista de compliance. O tema dos custos, no sentido de pay as you go, porque se consome aquilo, ou se paga aquilo que se consome versus uma necessidade de investimento. Também há a lógica aqui do CAPEX versus OPEX, que é particularmente relevante numa altura em que as taxas de juros estão como estão e as empresas estão impactadas naquilo que é o custo do dinheiro. E a velocidade de inovação, no sentido em que todos os, e agora vou pôr os hyperscalers, mas não só, estão continuamente em busca de novas funcionalidades e novos serviços. Exemplo óbvio pode ser o nosso último com o OpenAI, a partir do momento em que lançamos o Azure OpenAI, e que coloca à disposição de qualquer empresa no mundo, incluindo as portuguesas obviamente, a capacidade de usar este tipo de serviços que seriam impossíveis numa lógica on-prem de ter acesso, e portanto nesse sentido parece-me que a escolha Cloud First ganha muita força. Muito obrigada, Abel, por todos os insights. Nós vamos avançar com a próxima questão, então, Rui. Obrigado, Maria. Vasco, eu perguntava-lhe se sente que as empresas já têm a percepção dos benefícios que a adoção de um modelo as a service na cloud pode trazer para a sua operação.
Eu acho que sim, isto encaixa aqui um bocadinho também naquilo que eu acabei de falar e os outros colegas de painel também na questão anterior. Portanto, aqui se calhar vou aproveitar porquê? Porque o modelo as a service está muito ligado aqui, pelo menos na cabeça dos clientes finais, a uma questão financeira. Lá está a questão do CAPEX versus OPEX. Agora, eu acho que aqui o tema lá está, dos parceiros poderem acrescentar valor de forma a que isto não seja uma conversa puramente financeira, porque senão acabamos por continuar a estar sempre muito centrados naquilo que são as ofertas dos fabricantes. Eu acho que há espaço para os parceiros poderem não se, quer dizer, diferenciarem-se uns dos outros, não é? Em termos daquilo que é o modelo e daquilo que é o serviço que entregam. Eu vou dar um exemplo que é simples, portanto, pensando aqui na questão da cloud, se calhar não tanto aqui na questão de trabalhar na cloud, mas na questão do disaster recovery. Por exemplo, um cliente que queira ter a solução de backup na cloud, podemos pegar numa oferta empacotada de um fabricante, por exemplo, a ArcServe, e dizer assim, ok, temos aqui este serviço, tem 1 TB de espaço na cloud e inclui Disaster Recovery as a Service. Agora, como é que eu consigo entregar valor com uma oferta destas? Consigo-me diferenciar na questão da monitorização, da alarmística, de poder fazer, por exemplo, simulacros de Disaster Recovery, tanto on-prem como na cloud, e, portanto, conseguirmos medir ali os RTOs e os RPOs que se estão ajustados àquilo que são as necessidades de cada uma das organizações. Portanto, tudo isto são serviços que um fabricante não vai conseguir entregar, mas que os parceiros mais chegados conseguirão seguramente diferenciar-se e acrescentar valor. E, portanto, aqui é muito mais difícil conseguirmos comparar ofertas que se calhar são na gênese são semelhantes, mas que podem ser entregues de maneira completamente distinta. Portanto, acho que aqui há um passo para os parceiros poderem fazer e não entender um modelo as a service como uma simples subscrição mensal, mas de facto entregarem valor com estas ofertas. Obrigado, Vasco. O Abel também tinha começado a falar deste tema do as a service. Eu pedi-lhe aqui a sua opinião sobre se as empresas já têm esta percepção dos benefícios do as a service. Eu acho que há uma diferença entre ter noção dos benefícios e depois usá-los corretamente, e eu acho que o Rui tocou um bocadinho nisto no início. Eu acho que gerir esta realidade da cloud e a realidade do as a service obriga as empresas a alterarem a sua forma de olhar para os recursos de TI, tentar gerir e ter modelos de governo de TI tradicionais nesta realidade pode trazer alguns dissadores, vou pôr assim. Tipicamente há uma democratização dos recursos de TI dentro da organização a partir do momento em que entramos nestas dimensões de as a service. Começa-se a discutir coisas como shadow ITs, começa-se a discutir acesso. É, no entanto, uma inevitabilidade. E, portanto, como eu acho que de facto não é boa ideia parar o vento com as mãos, é melhor que as áreas da IT, as estruturas da IT percebam que vão ter que alterar o seu modelo de governo para, de facto, tirar partido daquilo que são os benefícios. Acho também que há diferentes soluções para diferentes empresas, e falaremos, se calhar, disso mais à frente, mas esses benefícios também terão diferentes pesos. E, portanto, se numa PME ou numa startup temas como escalabilidade, controle de custos, segurança, terão um peso distinto numa grande empresa, também é verdade que, do ponto de vista daquilo que é a capacidade de resiliência, de acesso à inovação e de agilidade, podem fazer particular diferença entre as empresas. Eu diria que os benefícios não são exatamente iguais para todos, o peso de cada um não é exatamente igual para todos. Para se captar estes benefícios é preciso fazer uma transformação da própria empresa e da maneira como a empresa olha para o IT e o consumo de recursos IT. Obrigado, Abel. Rui.
tua opinião sobre o tema do as a Service, por favor. Eu penso que as empresas têm a noção das vantagens, como eu disse há pouco. Há a questão dos desafios e dos receios, que é preciso considerar, mas, por exemplo, as empresas percebem que ao ter uma abordagem de cloud first, podem focar-se no que é o crucial para o seu negócio e reduzir o tempo que se dedicam a atividades relacionadas com o IT, que não é o core do seu negócio. O time to market também é muito importante, portanto, é muito mais fácil agora lançar uma aplicação sem ter de estar a esperar pela aquisição e implementação da infraestrutura de suporte a essa aplicação. Nós vimos com a pandemia do Covid, o teletrabalho, o contacto virtual com os clientes, como foi possível fazer isso muito à custa da cloud. Portanto, com a cloud é mais fácil reagir a alterações do modelo de negócio. E, finalmente, também a flexibilidade e a escalabilidade do modelo as a service permite às empresas lidar com aumentos de procura pontuais ou sazonais, portanto, sem terem de sobredimensionar os seus recursos e assim permitir uma optimização de custos. Portanto, nós temos plataformas de compra online como um Black Friday, vão ter que dimensionar a sua solução só para suportar o Black Friday, depois está o resto do ano, digamos, um pouco às moscas. E, portanto, essa capacidade de encolher, aumentar conforme a procura é um tema muito interessante da cloud. Obrigado, Rui. Eu passava a palavra à Maria para avançarmos com a quarta questão. Maria? Certíssimo, então vamos avançar com a nossa quarta questão, que eu vou direcionar ao Vasco Sousa da ArcServe. Qual é que é a importância dos serviços de recuperação de desastres e de backup serem fornecidos como um serviço e estarem alojados na cloud, Vasco? Ora bem, aqui podemos falar, lá está, no tema da segurança, não é? Que é um dos benefícios que a cloud nos permite, ou seja, estamos a falar da última linha de defesa, que é já na componente da recuperação, não é? Portanto, agora, quer dizer, a cloud tem este benefício. É preciso ter alguns cuidados e é preciso seguir boas práticas, não é? Portanto, se os backups na cloud são uma extensão apenas da minha rede local, então, quer dizer, também não vão servir de grande coisa, não é? Portanto, eu pensando aqui num segmento PMS que utiliza, que pode utilizar como pastas, como se fosse uma pasta partilhada na cloud, quer dizer, isso acaba por não ser um backup. Eu acho que no segmento médio alto o caminho já está feito há bastante tempo, não é? Agora, nas PMEs que estão a fazer este caminho neste momento, é preciso haver, lá está, as rotinas que façam os backups, que desliguem, portanto, que não tenham esta abertura que permita também um ataque local que se possa propagar à cloud. Um exemplo também muito prático. Vamos pensar nesta semana. Portanto, vamos imaginar o seguinte: se eu tenho um histórico de backups na cloud que é curto, um cenário destes em que eu tenho uma PME que hoje ao final do dia é atacada, amanhã temos o feriado, sexta-feira podem fazer ponte, sábado, domingo, segunda igualmente estão de férias, terça-feira, portanto estamos a falar, se não tiver um histórico mínimo, por exemplo, de 2 semanas, é possível que quer dizer, um ransomware que seja disputado hoje consiga encriptar todo o histórico se nós tivermos um histórico curto na cloud. Portanto, isto, lá está, é preciso termos aqui algum cuidado nestas boas práticas e portanto, que não só a questão do dimensionamento, de pensarem no histórico, na questão de ver qual é que é o tempo de perda que é tolerado e, acima de tudo, testem os backups, porque senão não é mais do que uma promessa de recuperação. Portanto, o backup só está terminado quando é feita a recuperação. Portanto, considerem isso. Muito obrigada, Vasco. Esta pergunta era um pouco mais direcionada aqui à experiência do Vasco. Nós vamos avançar então com a nossa quinta, se os restantes participantes não quiserem acrescentar nada. Rui?
Obrigado, Maria. Vamos então avançar. Nós sabemos que cada empresa é uma empresa e que cada uma tem as suas especificidades, mas eu gostava de perguntar que, de uma forma um pouco mais genérica e aqueles passos que se aplicam a praticamente todas as organizações, quais é que são os passos a dar até se chegar à solução indicada para uma determinada organização? E eu começava por dirigir esta pergunta ao Abel. Eu acho que, como eu disse há um bocado, acho que cada empresa tem a sua própria realidade. Portanto, acho que esse é o início, é conhecer a própria realidade da empresa, perceber o que é o seu landscape, perceber qual é que é a sua estrutura de infra e aplicacional, e a partir daí começar a ajustar isto à sua própria estratégia de negócio. Porque na realidade esse vai ser um tema também crítico aqui no meio. Aquilo que é evidente é que hoje em dia a tecnologia é cada vez mais uma parte integrante daquilo que é o negócio, daquilo que são os processos, daquilo que é o funcionamento da própria organização e, portanto, em função daquilo que é o ponto de partida, daquilo que é o objetivo que a organização pretende atingir, começando do estratégico, e não é por acaso que a importância da função de TI e dos CIOs é cada vez mais relevante, e já não estou aqui a falar, porque o Vasco tocou muito neste tema da segurança, e o Rui seguramente também o tem caro, da subida dos CISOs e da subida dos CDOs dentro da estrutura das organizações, e portanto isto é um tema que é indissociável do negócio. E a partir daí há vários instrumentos, nós temos os nossos, a concorrência terá seguramente os seus, desde modelos de assessment até outro tipo de estruturas que fazem este plano de evolução. É não só um plano técnico, mas é também um plano de capacitação das pessoas e, portanto, temos também programas bastante interessantes do ponto de vista de capacitação dos próprios recursos. O Rui tocou neste tema no início da capacitação do talento e de garantir que o talento sabe utilizar essa nova tecnologia, portanto isto tem que correr tudo em paralelo, como também a estrutura financeira subjacente. E depois, e agora também pegando nas palavras do Vasco, arranjar os parceiros certos para fazer este tema. Há um conjunto grande de parceiros no mercado, com diferentes skills, diferentes capacitações, e portanto eu diria que agregando estas partes todas e escolhendo os parceiros certos para fazer este caminho, haverá uma maior garantia de sucesso. Obrigado, Abel. Eu também gostava de ouvir a perspectiva do Rui sobre este tema, sobre quais os passos a dar até se chegar à solução indicada para cada organização. Rui? Obrigado. A jornada para o cloud deve começar, como o El dizia, a definição dos objetivos que se pretendem atingir. Portanto, estes podem ser redução de custos, escalabilidade, agilidade, mas o que é fundamental é que a estratégia de adoção de cloud seja completamente alinhada com a estratégia da organização em termos de negócios, porque isso é o mais importante para ser um caminho bem sucedido ou não. Depois de definidos os objetivos, é importante fazer um assessment ao contexto do cliente, desde da infraestrutura IT, aplicações, dados, e perceber a sua adequação ao ambiente da cloud. Esse assessment deve incluir requisitos de compliance, confidencialidade de dados e dependências aplicacionais. Depois de ser feito esse assessment, é preciso fazer um plano em que são identificadas as aplicações e as workloads para serem migradas e feita uma priorização dessas migrações baseada no impacto no negócio e na complexidade dessa mesma migração. Depois há a escolha, digamos, do modelo de serviço, o Infrastructure as a Service, o Platform as a Service, o Software as a Service, e podem ser escolhidos diferentes modelos consoante as aplicações, tendo em consideração requisitos como controle, customização e a gestão das mesmas. Outra escolha importante é o do Cloud Provider, e essa escolha deve ter em consideração fatores como a oferta de serviços, a fiabilidade e o preço também é importante. E, eventualmente, é possível optar-se por uma arquitetura multi-cloud, tirando partido das vantagens de cada cloud provider em cada tipo de serviço. E a jornada para a cloud tem necessariamente de endereçar as questões de segurança e compliance. Portanto, é importante avaliar os mecanismos de segurança disponibilizados pelo cloud provider e avaliar se estes estão alinhados com os requisitos de segurança da organização ou se são precisos outros adicionais. E, portanto, devem ser implementados os controles de segurança apropriados, com um mecanismo de encriptação de dados em trânsito ou dados armazenados. A segurança é um fator fundamental no cumprimento das normas da indústria e nas normas regulatórias.
Depois também também é preciso pensar qual é o modelo da migração para a cloud. Se é o modelo de lift and shift, basicamente pegamos no que temos e mudamos para a cloud quase como ele está, ou se não se faz uma rearquitetura das aplicações para tentar utilizar mais os serviços nativos de cloud. Porque é utilizando os serviços nativos de cloud, como arquitetura serverless ou de microserviços, que é possível potenciar mais os benefícios que a cloud traz. Obrigado, Rui. Passo a palavra à Maria para avançarmos com a sexta pergunta. Maria? Obrigada, Rui. Portanto, os clientes têm uma estrutura de IT reduzida e precisam sempre aqui do canal para fazer gestão e integração de todo o portfólio de serviços. Eu perguntava, e começo pelo Abel, que ferramentas e competências é que os parceiros devem ter para endereçar o mercado e fazer a gestão dos vários modelos presentes na cloud? Abel? Maria, eu seria pelo facto que, de facto, nossa redundância, aquilo que nós temos no landscape empresarial em Portugal é desafiante. A última vez que eu vi dados sobre isto no INE, menos de 20% das empresas em Portugal tinham uma pessoa dedicada à IT. As outras nem isso. Estamos a falar que 80% das empresas em Portugal não chegam a ter uma pessoa dedicada à IT dentro da sua organização, o que já por si é extraordinariamente difícil. Se depois a seguir somarmos a isto o facto de que a complexidade de competências que se pedem a uma organização da IT dentro de uma estrutura só fica mais complicado. Antes era infraestrutura, agora infraestrutura e aplicacional, depois somamos a parte de segurança e compliance, e com um conjunto de outras mídias de tecnologias aqui agarradas, e agora já temos o tema, e pegando aqui nas palavras do Rui, de que a última vez, mais uma vez, este estudo de 2021, 85% das empresas em Portugal trabalham em ambientes híbridos, portanto, entre cloud pública e on-prem, alguns aqui no meio, e são muito poucas as empresas puras nos dois extremos, ainda torna mais complicada esta realidade toda, que é gerir todas estas competências em cima de ambientes, quer cloud, quer on-prem. Portanto, a primeira dificuldade começa daqui. A maneira de resolver este problema, uma vez que o acesso a este talento é bastante difícil e as organizações também não podem esticar a sua área de IT de forma indefinida, é exatamente pegar os parceiros e assumir os parceiros como alguém que consegue suprir estas realidades de uma forma mais flexível. Daquilo que são os funcionamentos mais simples da migração para a cloud, eu diria, e pegando aqui nas palavras do Rui, temos os movimentos mais básicos de lift and shift, e portanto é pegar naquilo que existe na infraestrutura on-prem e migrar para a cloud, e isto é uma competência sólida, é uma competência bastante relevante. Aquilo que nós temos assistido, especialmente nos últimos 2 anos, é uma alteração deste modelo lift and shift para um modelo de modernização aplicacional. Ou seja, há um conjunto de clientes que cada vez mais estão a fazer a modernização aplicacional antes de fazer a migração, para ter aplicações mais vocacionadas para tirar partido daquilo que é cloud, seja uma lógica cloud native ou de um ajuste. Aliás, também há um outro modelo possível, que estamos a ver muitas vezes, por exemplo, nos mainframes da banca, que é, em vez de fazer offload do mainframe, é criar novas aplicações fora do mainframe que substituem as que lá estão. E, portanto, há um conjunto de competências nesta realidade que é de si particularmente importante e que tem a ver com todo o modelo de migração daquilo que é o cenário atual para a cloud. E depois, em cima disto, há obviamente um conjunto de managed services particularmente relevante. A capacidade de gerir aquilo que são os vários ambientes do cliente, quer seja infraestrutura, quer seja aplicacional, são competências também que os parceiros podem, se assim o entenderem, desenvolver. E aí, mais uma vez, com a complexidade de estar a gerir muitas vezes on-prem e cloud. O que nós estamos a fazer enquanto hyperscaler é dotar os nossos parceiros de ferramentas que facilitem não só todo o tema à volta de lift and shift, de app modernization, de managed services, fornecendo, por exemplo, soluções que fazem de uma forma transparente gestão de ambientes, quer sejam Microsoft, on-prem ou Cloud Azure ou outras clouds. Por exemplo, isto são ferramentas que permitem aumentar a produtividade dos nossos parceiros
do ponto de vista de managed service, por exemplo, ferramentas de compliance, ferramentas de segurança, ferramentas de ética, por exemplo, em artificial intelligence, que também são ferramentas que ajudam muito os nossos parceiros, e mais uma vez tudo isto suportado em ferramentas de skilling, que permitem que esses parceiros tenham pessoas competentes e capacitadas para levar este tema para a frente. E, portanto, acho que com estes agregados todos de base, conseguimos ter aqui uma capacitação, diria eu, técnica estrutural. Deixar uma última nota, obviamente, que em cima disto há também um conjunto de instrumentos financeiros que colocamos à disposição dos nossos parceiros que permitem reduzir os custos de mudança para os novos cenários dos nossos clientes e, portanto, quer seja do ponto de vista de apoiar o processo de migração, não, fazendo com que o cliente não tenha que pagar, por exemplo, o consumo no momento em que tem os dois ambientes ao mesmo tempo, ou financiar o próprio esforço de migração, dependendo daquilo que são os cenários que estão em cima da mesa, todos eles são discutíveis dentro daquilo que é o cenário de evolução do cliente. Muito obrigada, Abel, por todos os insights. Faço a mesma pergunta ao Rui Antunes, da Cisco. Rui, que ferramentas e competências é que os parceiros devem ter para endereçar este mercado e fazer esta gestão dos vários modelos presentes na cloud? As competências tecnológicas são, claro, fundamentais. Como é o caso da capacidade de definir arquiteturas, que engloba não só a componente aplicacional, mas também a componente networking e de segurança. Mas também são muito importantes as competências em termos de negócio, porque há muitas decisões na jornada da cloud e muitas delas não são exclusivamente tecnológicas. Por exemplo, o desenvolvimento de competências na área de FinOps, e o Abel já também falou nisso, que é o controle de custos. Portanto, a utilização de ferramentas associadas à gestão dos custos cloud pode fazer toda a diferença entre uma adoção bem-sucedida e uma migração que no limite pode ser suspensa e revertida por questões de viabilidade financeira. Muito obrigada, Rui. Vasco, a mesma questão, que competências é que os parceiros devem ter para endereçar este mercado? Eu pareço aqui um bocadinho monotemático na questão dos backups, da segurança, do disaster recovery, mas digamos assim, o nicho onde eu me sinto mais confortável e onde acho que posso acrescentar aqui alguma coisa à conversa, proposição ao Abel e ao Rui, que tem uma perspectiva muito mais abrangente. Mas especificamente na questão dos backups, eu posso falar que falamos muitas vezes só backups para a cloud, mas os parceiros têm aqui um papel importante na questão da definição de quais é que é os perfis e os níveis de serviço corretos para cada um dos clientes, ou seja, terem a conversa com a direção de topo para perceber que tipo de backup na cloud é que precisam, portanto, consoante os objetivos da organização, ou seja, se uma organização, aquilo que não tem exigências de RTO, ou seja, que tolera 1 dia, 2 dias sem acesso aos seus sistemas, a mim custa um bocado a entender, mas pode haver negócios desses, não é? Talvez um serviço de backup as a service, onde eu tenho as minhas cópias locais, são sincronizadas para a cloud, tenho um histórico relativamente longo e confortável na cloud, e isso é suficiente. Outros negócios precisarão dar um passo à frente e, portanto, terem capacidades de disaster recovery as a service, ou seja, em que eu posso utilizar, lá está, as capacidades de processamento de uma cloud para levantar algumas máquinas mais críticas na cloud e ficar lá a trabalhar, neste caso de forma temporária, não é? Não será uma migração para a cloud, será temporariamente ficar lá a trabalhar. Portanto, será um último recurso que eventualmente até poderá tolerar alguma degradação de performance, mas aquilo que o negócio não tolera será downtimes prolongados. Agora, o passo a seguir é pensar assim, ok, eu efetivamente tenho esta necessidade, vou fazer
não é uma migração, mas vou temporariamente ficar a trabalhar na cloud, mas depois a curto prazo, passado um dia, 2 dias, no fim de semana, eu vou ter que fazer o caminho inverso, ou seja, vou ter que fazer o rollback da cloud para on-prem, e é algo que muitas vezes não está previsto no plano de disaster recovery que está desenhado. Portanto, ou seja, tem que ter aqui esta capacidade para conseguir ver um bocadinho mais à frente, definir estes planos, e em que um processo depois de recuperação de rollback possa ser iniciado o processo de recuperação on-premises e mantendo as máquinas em funcionamento na cloud, e depois apenas ter ali um pequeno downtime para fazer os diferenciais antes de repor os serviços novamente dentro de portas. Portanto, são alguns exemplos em como os parceiros podem aqui acrescentar com a sua expertise aqui neste desenho de um plano de disaster recovery. Obrigada, Vasco, por esta perspectiva um pouco diferenciada, no fundo. Rui, avançamos com a próxima questão. Obrigado, Maria. Sim, vamos falar do futuro. As empresas que estão aqui presentes definem tendências para o futuro, definem o que é que o mercado vai ser. E eu queria começar por perguntar ao Rui da Cisco exatamente isso: qual é que é a sua perspectiva de como é que será o futuro do mercado de cloud, se as organizações vão continuar a apostar numa abordagem cloud first. Rui? Obrigado, Rui. Sim, o futuro do mercado de cloud continua a ser muito promissor. A cloud é uma tecnologia transformativa, chegou para ficar, e porque oferece vários benefícios, tais como a escalabilidade, flexibilidade e um modelo pay as you use. Muitas organizações já começaram a sua jornada de adoção de cloud e muitas outras continuarão a fazê-lo durante os próximos anos. No entanto, cada organização tem os seus requisitos únicos e algumas organizações podem ter maiores constrangimentos na adoção de cloud, por exemplo, questões regulatórias. E outro fator que não me canso de dizer são os custos. Portanto, o modelo de cloud é muito interessante, é baseado em OPEX, um modelo de pay as use, e que é muito bom para aplicações que foram desenhadas já a pensar nisso. Mas para outras aplicações, esse modelo pode, a médio ou longo prazo, representar um custo bastante elevado. E para algumas aplicações poderá fazer sentido manter uma infraestrutura local para as mesmas, ou seja, o modelo de cloud híbrida poderá ser o melhor que melhor se adaptará para muitas organizações, permitindo que escolham para cada aplicação entre cloud pública e cloud privada, consoante certos critérios tecnológicos e financeiros. Obrigado, Rui. Vasco, assumo que se vai focar um pouco mais no mercado de backup, mas ainda assim, como é que, na sua perspectiva, como é que será o futuro do mercado de cloud? Eu não vejo propriamente assim uma revolução, vejo uma evolução, não é? Portanto, a cloud e a adoção de cloud já se iniciou há muito tempo, e daquilo que eu vejo, ainda hoje estamos a começar não é começar, ainda hoje falamos e ainda hoje vemos uma adoção grande, portanto, um primeiro passo de falar de backups externalizados na cloud. Portanto, ainda há muito caminho para fazer. Eu acho que as organizações vão continuar a explorar estes benefícios, seja em modo produtivo, não é? Conforme já falámos sobre a questão da disponibilidade, das redundâncias, da elasticidade, a possibilidade de escalar e de crescerem e de, portanto, terem também os tais benefícios financeiros, não terem que fazer um investimento à cabeça com uma perspectiva ainda pouco segura daquilo que vai ser esse crescimento, mas há 3 anos um bocado empurrados houve um salto, não é? Portanto, houve o tema dos dados estarem acessíveis, distribuídos na cloud, a partir de qualquer lugar. A evolução, a verdade é que foi feita. Eu acredito que aqui na nossa componente de backup e disaster recovery, a tal regra dos 3-2-1, portanto as 3 cópias em 2 locais diferentes, um deles off-site, pode-se ler na cloud, essa regra já está absorvida agora, e começo já aqui a lançar aqui um desafio, um bocadinho aqui não é uma provocação, uma vez que não é propriamente contra o Abel, mas por exemplo, a questão hoje falamos do tema de termos os dados na cloud. Então, e quem é que faz backup aos dados que estão na cloud neste momento? Não é? Portanto,
a responsabilidade é de quem? É do provider? Ou é uma responsabilidade partilhada? Pronto, mas eu já vou falar aqui um bocadinho disso, uma vez terminamos sempre aqui com oportunidades, eu acho que é um bom tema para falarmos sobre as oportunidades. Obrigado, Vasco. Abel, eu ia lhe dirigir a palavra, mas se quiser começar por responder ao Vasco e depois irmos então para o tema. Então, eu falo pela Microsoft, mas eu julgo que a posição é transversal. Os dados são dos clientes. Sempre foram, sempre vão ser, nunca vão ser possibilidade, nunca vão ser um hyperscaler, não só por razões legais, mas de política. E, portanto, cabe ao cliente determinar como é que pretende fazer o backup dos seus dados. Nós temos quer o Azure Site Recovery, quer o Azure Backup, são dois serviços diferentes para fazer Business Continuity e Disaster Recovery, mas quer dizer, cabe ao cliente determinar qual é que é a melhor maneira de fazer e o que fazer com os seus dados. Sobre o tema do futuro da cloud, começar pelos números, que eu gosto sempre. Das últimas estimativas da IDC, vamos ter mais 3 anos provavelmente a crescer acima de 20%, e um mercado que deve chegar a 26, mais ou menos a valer 1.100 milhões. Estes dados são anteriores àquilo que é o boom que estamos a assistir agora na Artificial Intelligence e o que é que isto pode significar do ponto de vista de uma aceleração ainda maior do crescimento. Aquilo que eu acredito, de maneira mais ou menos de framework, é que vamos ter ainda muitos anos em modelos híbridos, e portanto, aqui de acordo também com uma nota que o Rui deixou, vamos ter um modelo em que os clientes irão gerir a transição de on-prem para cloud dentro de tudo aquilo que faça sentido. Como eu disse, os últimos números mostram 85% do mercado ainda híbrido, 3% full cloud, 12% on-prem. Ainda há aqui muito caminho para fazer nesta transição. Não sou um firm believer que vamos terminar com tudo 100% em cloud. Acho que continua a haver cenários em que podem fazer sentido outros modelos. Trabalhamos também diariamente com providers que fazem serviços de hosting locais, e essas ofertas fazem parte do nosso portfólio através de parceiros. E, portanto, acho que este é uma maneira assim, muito global o cenário. O que é que estamos a ver neste momento? A entrada da Artificial Intelligence a revolucionar toda a estrutura de serviços disponibilizados, com isso nós lançámos o Azure OpenAI, e tem sido um dos serviços provavelmente com maior crescimento e adoção nos últimos anos, nos anos de Microsoft seguramente. Já tínhamos lançado antes o Copilot GitHub, que revolucionou a maneira de programar com acelerações acima de 50% daquilo que é a velocidade de programação, e estamos a lançar agora os restantes sets, quer ao nível de M365, quer ao nível de Dynamics, e o último foi na semana passada, ou há 2 semanas, o Windows, e portanto a entrada da Artificial Intelligence vai, na minha opinião, revolucionar tudo o que é esta estrutura de produtos e serviços e provavelmente acelerar até acima daquilo que eram as estimativas iniciais. Isto vai trazer, obviamente, um conjunto de desafios, desafios esses, e se calhar pegando naquilo que é normalmente o elefante na sala quando se discute estas matérias do ponto de vista de ética e do ponto de vista de responsabilidade sobre aquilo que se faz do ponto de vista de inteligência artificial, vai trazer um conjunto de desafios também do ponto de vista de capacitação e talento. Portugal tem felicidade ou infelicidade pelo número de centros de suporte que temos aqui em Portugal, ter que suportar não só a sua procura interna, como também a procura para os centros de suporte que servem o mundo. A Cisco tem um, a Microsoft tem um também bastante grande, o segundo maior até da Europa aqui em Portugal, e portanto talento vai ser claramente um dos problemas neste crescimento, um dos desafios neste crescimento, mas ao mesmo tempo também acreditamos que a automatização irá libertar parte desta matéria e permitir também libertar tempo num futuro, como eu acho e como eu vejo, é bastante risonho, diria eu, não só do ponto de vista dos parceiros que entregam isto, e acho que é uma nota importante deixar aqui que 95% daquilo que é o negócio de Microsoft passa através de parceiros, e portanto não existe Microsoft sem parceiros, como também
do ponto de vista daquilo que é a capacidade de transformação e diferenciação que as organizações têm no mercado, se fizerem esta adoção tecnológica de forma acelerada no futuro. Obrigado, Abel. Passava a palavra para a Maria para avançarmos com a última questão deste fórum. Maria? Exatamente, vamos então para a nossa última questão, a tal questão das oportunidades. O Vasco já mencionou que queria falar aqui um pouco e é precisamente pelo Vasco que começamos. Quais são então os desafios e as oportunidades para os parceiros neste mercado, Vasco? Obrigado. Antes de mais, era uma brincadeira que eu estava aqui a fazer com o Abel, mas quer dizer, atenção, a Microsoft sempre foi taxativa relativamente a este ponto, só que às vezes a nossa natureza humana às vezes procura ouvir só aquilo que lhe interessa. Portanto, efetivamente, os dados, a responsabilidade dos dados é sempre do cliente, não é? Portanto, a responsabilidade do provider é ter os sistemas em produção, as redundâncias, portanto, tudo isso, manter hardware, software. Agora, os dados, o detentor dos dados é que tem que fazer backup aos mesmos. Portanto, linkando isto com a questão das oportunidades, especificamente falando, por exemplo, do 365 ou até do próprio Dynamics. Portanto, eu tenho que utilizar ferramentas de terceiros para fazer backup aos seus dados, independentemente de eles estarem on-premises ou na cloud. E para onde é que eu vou fazer esses backups? Portanto, se nós fazemos a migração para a cloud, para uma das vantagens é termos, lá está, não termos que estar a investir em equipamentos e, portanto, tiramos dentro do nosso data center investimentos. Depois não vou fazer backup da cloud para dentro de portas. Portanto, uma das oportunidades que nós temos visto, e especialmente ali no segmento médio de mercado, portanto, empresas ali com mais responsabilidades em termos de regulatórias já perceberam isso, a questão de fazer backup dos dados do 365, por exemplo, para uma segunda cloud, portanto, deslocalizada geograficamente e onde tínhamos, portanto, essa redundância. É uma das áreas onde nós temos vindo a ver no último ano um crescimento exponencial e explico até porquê. Portanto, muitas vezes estamos a falar de uma camada de proteção adicional, ou seja, não estamos propriamente, e uma vez que estou a falar para parceiros, portanto, não estamos normalmente a disposicionar uma oferta nesta área, portanto, estamos a trazer uma oferta nova ao mercado e que tem tido bastante adesão. Portanto, as soluções de backup para aplicações SaaS é claramente uma área onde temos vindo a ver grande sucesso e boas oportunidades nesta área. Muito obrigada, Vasco. Rui, direciono-lhe agora a palavra. Na sua perspectiva, quais é que são os desafios e as oportunidades para os parceiros? Ora, criar e utilizar recursos na cloud é relativamente fácil e pode criar a percepção aos clientes que não é necessário um conhecimento profundo de infraestrutura e de segurança. Mas essa é uma falsa percepção. Criar recursos para arrancar o serviço ou aplicação de forma provisória ou inicial pode até ser feito de forma rápida, mas garantir que essa solução consegue escalar, que a solução tem os controles de segurança necessários para não ser colocada em risco, já é algo mais complexo e que exige planeamento, exige uma arquitetura, e aí os parceiros podem ser uma mais-valia. Os parceiros podem posicionar-se como consultores no desenho da arquitetura, quer ao nível da rede, de segurança e ao nível aplicacional. Também é uma oportunidade para os parceiros de apostar no desenvolvimento de competências em domínios inovadores e como o Abel falou, por exemplo, a inteligência artificial é algo que ainda há poucas competências no mercado para isso e que apoiar os clientes nesses serviços é também uma boa oportunidade. E, finalmente, os parceiros podem suportar os clientes na concepção e utilização dos mecanismos de controle de custos para garantir a viabilidade financeira do movimento para a cloud. Muito obrigada, Rui. Abel, terminamos consigo. Quais é que são aqui os desafios e oportunidades para os parceiros? Pelas oportunidades, até porque acho que, como eu disse no início, acho que o futuro é brilhante nesta realidade. A primeira coisa que eu acho que é importante perceber e até fazendo um bocadinho a resenha aqui deste painel, o que é que nós discutimos? Discutimos que há um mercado cloud em crescimento e que vai continuar a crescer acima de 20%, se não mais, nos próximos anos.
E isso é uma oportunidade de captura por parte dos parceiros, e há um estudo que nós apresentámos há uns 6 meses atrás, que diz que por cada dólar, mas no nosso caso temos de pôr para euros, não vão ninguém, por cada euro de consumo às URs, vamos dizer assim, um parceiro pode ir buscar entre 3 a 6 euros de serviços. E, portanto, há aqui um valor enorme, se pensarmos que o mercado vai chegar a 1 bilhão, mais coisa menos coisa, americano, 1.000 milhões, do ponto de vista de ética europeia, há aqui muito dinheiro para os parceiros conseguirem ir buscar. Isso é a primeira nota óbvia. A segunda nota é que as dificuldades de captura de talento e de disponibilidade de talento dos clientes abre um papel muito relevante para os parceiros ocupados. Os parceiros conseguem, obviamente, rentabilizar recursos de uma maneira que uma estrutura interna de um cliente tem dificuldades, especialmente quando começamos a reduzir, isto pegando naquela minha nota, só 20% das empresas é que têm um recurso, pelo menos um recurso em IT, significa que os parceiros podem ocupar isto, rentabilizar de outra maneira, criar centros de competências, criar estruturas de partilha de informação, de capacitação dos próprios recursos, e isto traz uma posição, obviamente, diferenciadora naquilo que é o mercado. A disseminação da tecnologia dentro do cliente também abre muitas possibilidades aos parceiros. A capacidade deles se especializarem em estruturas desde CRM, ERP, App Modernization, App Innovation, migrações puras, produtividade, voz, tudo isto hoje em dia passível de ser disponibilizado na cloud, abre uma míria de estruturas diferentes em que os parceiros podem acrescentar valor, somando em cima disto, obviamente, depois tudo o que é managed services, segurança, que cada vez mais é um tema no topo das agendas e particularmente relevante, disaster recovery, obviamente, e backup, como um ponto crítico ligado à segurança, mas não só. Nós temos esta ideia básica de associar disaster recovery e aos temas de segurança, mas hoje em dia é menos fácil de ver que temas como, por exemplo, uma pandemia que faz uma disrupção enorme da atividade económica sem que isso seja sem que isso seja forçosamente um ataque. E, portanto, esse é também, obviamente, uma área crítica. O que é que me parece que será o maior desafio para a estrutura de parceiros? Por um lado, ser o diferenciador, e aqui falo especificamente daquilo que é o ecossistema da Microsoft. Temos 4.000 parceiros em Portugal, a crescer a 2 dígitos ao ano, e, portanto, arranjar aquilo que é a capacidade diferenciadora que os faz ser mais bem-sucedidos no mercado, para mim vai ser o grande desafio que agora acontece. Até porque este tema de trabalho remoto aliado à capacidade de fazer deployment sem ser físico, permite com que o nosso próprio mercado seja também ele alvo de movimentos de empresas, e eu estou a acompanhar diversas empresas que estão a olhar para o mercado português, muitas nórdicas, algumas do sul da Europa, e estão a olhar para o mercado português como um mercado que podem trabalhar de forma remota, parceiros ultra competentes, com outro tipo de experiências e referências, e, portanto, eu acho que este vai ser o grande desafio, e acho que essa diferenciação vem exatamente da capacidade de ter acesso a talento, melhor talento, num momento em que, lá está, não há grandes barreiras à captura desse talento, garantir que esse talento é não só o melhor do ponto de vista básico, mas o melhor do ponto de vista de capacitação técnica, e que depois conseguem entregar do ponto de vista comercial e do ponto de vista daquilo que são skills, desde consultoria até skills técnicos de projeto e de managed services, esses serviços no mercado. Muito obrigada, Bela. Obrigada a todos pelo vosso contributo. Rui, terminamos aqui a mesa redonda, certo? Sim, Maria, obrigado. E chegamos ao fim deste fórum e quero agradecer a todos os leitores que assistiram durante esta hora a este debate sobre Cloud First, assim como ao Abel, ao Rui e ao Vasco pela partilha dos seus conhecimentos. Relembro que o conteúdo desta mesa redonda está disponível na próxima edição do IT Channel, que ficará disponível no final desta semana. Em meu nome e em nome de toda a equipa do IT Channel, obrigado a todos e até à próxima.